a conexão que a gente tem aqui na nossa propriedade com a permacultura, né, é que a permacultura ela desenha o norte, né, ela aponta o norte para onde a gente vai fazer nossas intervenções aqui dentro da propriedade. E aí a permacultura ela é uma ciência que pensa, né, projeta desenhos de assentamentos humanos sustentáveis, né? Então, a permacultura ela passa pela produção de alimento, que aí é onde está a agrofloresta, né? Ela passa pelo tratamento de água, ela passa pela captação de água, né? Ela passa pelo gasto de energia, ela passa por várias questões que estão conectadas com a nossa existência, né? Então, a agrofloresta ela é um ponto, né, dentro da permacultura, que é a produção de alimento. O sistema ele se baseia em fazer como se fosse vamos dizer, uma réplica de uma floresta, né? É uma forma da gente fazer uma agricultura, no caso agro, né, de agricultura, unindo com o trabalho florestal. Então o que é que a gente faz? A gente pega princípios e processos que na floresta acontecem naturalmente e aí a gente vai fazendo ele de uma maneira sistematizada. Quando a gente fala em agrofloresta, a gente tenta utilizar o que acontece lá na floresta. Lá na floresta acontece o quê? A gente tem as estaturas das árvores. As grandes árvores vão dando sombra para as menores e para aquelas mais rasteiras, né? Então a gente tenta imitar o que acontece lá. Como a gente não tem as mesmas condições, então a gente vai fazendo com que essas condições cheguem até nós, fazendo esses plantios. Então tem uma sistemática, nas bordas a gente coloca as árvores maiores, a gente tem um sistema de manejo, porque o fundamental em um sistema de agrofloresta é o manejo. Para quê? Para que a gente possa fazer a poda. O pessoal ali agora está fazendo um manejo, onde a gente faz a poda das árvores que estão mais densas para que a luz consiga entrar naquelas que ainda não estão tão densas, para que todas possam crescer igual e que tenham uma homogeneidade nesse crescimento das plantas. A produção de alimento pautada na criação de solo, na diversidade e respeitando a vida que coexiste, né, nesse local. Então a gente tem toda uma preocupação, né, com a vida existente aqui. Então aí a gente, dentro dos princípios, né, tem é a densidade, né, de plantas, que a gente faz um consórcio de plantas bem adensado, porque principalmente nós aqui que temos uma realidade hídrica assim, de mais escassez de água, a gente utiliza esse adensamento para que parte desse material que venha, ele possa ser convertido em solo através do manejo. Então um desses princípios é a densidade, né? E a diversidade. Como você pode ver aqui, o quantitativo de sementes que nós colocamos, esse quantitativo de sementes é justamente para compor essa diversidade de plantas, né? Diversidade de espécies que vão fazer essa composição florestal. Porque aí a densidade é que vai me trazer também um outro princípio, né? Que é a parte da estratificação das plantas. Uma das situações que a gente vê, uma das vantagens é a questão de adubação, né? Ou seja, lá no sistema tradicional é constante, né, o custo de adubação, tá? Então, a adubação química, tá? Ou então mesmo até a adubação orgânica com esterco, né? Mas aqui a gente já está fazendo esse processo, né, naturalmente, tá? Dessa adubação com o resto de poda, o roço, vamos colocando e ele substitui essa situação. A outra situação que a gente encontra que traz também uma redução de custos é com irrigação, tá? Esse processo aqui, ele pode até necessitar de uma irrigação, tá? Mas a quantidade de água que você vai precisar para irrigar uma área dessa aqui é muito menor, mas muito menor mesmo do que uma área que não tenha esse processo, tá? E aí a bananeira, nesse processo aqui, ela tem um fator muito
importante, porque ela é uma verdadeira bomba d'água, né? Ela traz a água do solo e deixa a área mais úmida, tá? Agora assim, as plantas aqui, que é da Caatinga mesmo, elas fazem um trabalho muito bom. Elas conseguem resistir essa alagada aqui, porque a terra aqui é muito rasa, ali é um palmo. A prova do alagado, ó. É. Tá aqui, ó. A água tá na flor da terra. É, eu fiz esse buraco exatamente para ver isso daí. A água, o lençol chegou aqui, ó. O lençol já Tá aí, chegou ó. na superfície. Então, aí depois todas as plantas estão com raiz abarrotada de água. Né? Abarrotada de água. Própria condição de você trabalhar de uma maneira natural, sem presença de agroquímicos, defensivo agrícola, nada, nenhum tipo de veneno. Essa para mim já é uma principal vantagem. A outra é que você trabalha de uma maneira assim, mais conectada com os processos naturais da natureza. Assim, a tradição, o pessoal, eles ainda estão naquela mentalidade, né, de ver as coisas assim, como há muito tempo atrás. Eles seguem aquela tradição. No começo aqui, até agora, não é aceito, mas está bem mais aceito, sabe? E assim, a questão da agrofloresta é porque ela não vai produzir, principalmente no sertão, no próximo ano, daqui 6 meses, assim. É um processo mais lento, mas é porque é um processo, tá entendendo? E vai melhorando, a terra vai melhorando. Quando chegar uma hora, vai recompensar todos os anos passados. Pronto, cada espaço do terreno que a gente vai trabalhar, a gente costuma chamar de talhão. Então, o que é um talhão? É um espaço delimitado onde a gente vai fazer o trabalho do plantio. Então, a gente separou esse primeiro talhão aqui, a gente separou essa área e nessa área a gente delimitou, né, todas as ruas, a gente tem uma marcação, a gente faz um projeto antes no papel, a gente delimita o tamanho das ruas e canteiros. O que são ruas e canteiros? Os canteiros é onde a gente vai plantar. E as ruas é onde a gente vai transitar. Para que a gente não pise onde a gente plantou, a gente tem ruas. Então, dentro de um talhão, a gente alterna rua e canteiro. A rua é onde a gente caminha por entre o plantio e os canteiros é onde estão as plantas. Então, cada talhão desse é uma área independente que a gente vai trabalhando. E por que a gente trabalhou aqui com 3 talhões? Porque a gente precisava conhecer o solo, ver quais as espécies iriam se identificar melhor, iriam se adaptar melhor ao solo. E a partir daí, o que deu certo no primeiro talhão, a gente vai repetindo, replicando no segundo talhão, para o terceiro talhão e assim sucessivamente, até que a gente tenha a quase totalidade desse terreno com talhões e com sistema de agrofloresta implementado e funcionando, em pleno funcionamento. Eu não tenho essa necessidade de ter linhas, né, aqui dentro do meu sistema. Então é tudo, se a gente descer daqui, ali para a zona 1, né, que é da casa e da horta, a gente vai ver que está tudo misturado. Por quê? Porque eu sempre trabalhei dessa perspectiva, da clareira. Aí eu digo, ó, é a floresta, né? É a floresta não tem padrão, assim, de linha, né? Aí, percebendo que às vezes a pessoa sai até insatisfeita, porque veio para poder ver um desenho, né, diferenciado, eu não, Louro, vamos fazer o seguinte, vou separar essa área dentro da nossa necessidade, mas que esteja distribuída em linhas. Para quando a gente trazer pessoas, grupos de alunos, né, elas possam entender como é a dinâmica, né, do plantio, mas também ela possa visualizar o outro lado lá, que é a desordem, né, que é organizada dentro da minha perspectiva, né. Dentro desse desenho, dentro do design permacultural da propriedade, eu separei aqui aproximadamente 2.000 metros de horta, né? E com essa dinâmica, né? Porque os estudos que a gente tem são estudos da prática convencional, né? Com o fazer dessa dinâmica de floresta, eu não consegui ainda chegar nem na metade da horta toda. E a gente fica entendendo que a gente não precisa muita área, né? Então a gente começa a compreender que a gente não precisa ter muita área para poder gerar uma renda e produzir alimento, né? E se a gente aproximar aqui as câmeras, a gente não vê praga, não vê, a gente vê inseto.
atuando. A gente vê as abelhas, a gente tem o meliponário, a gente vê as abelhas na flor, na florzinha, né? A abelha canudo, né? Ó, a gente dá uma batidinha, ó. A gente tem as abelhas canudas, ela gosta da flor. Como uma questão que a agroecologia ela valoriza, né? Que é o conhecimento autóctone, né? O conhecimento do povo, o conhecimento antropológico que está aqui, né? Que forjou todo esse ambiente. E se você for em todos os agricultores, a horta do lado da casa. Não tem horta longe. Que são cogumelos que atuam aqui na degradação da matéria orgânica, né? Sinal de que o solo está ativo, está vivo, tem vida para poder degradar essa matéria orgânica que está aqui, ó. Lindo. Precisa a gente conhecer mais para saber se é comestível ou não. Mas é interessante que a gente andando no sistema, a gente vê muito o surgimento de cogumelos, né? Dos fungos, que são fundamentais para transformar esse material que é mais resistente em matéria orgânica para servir ao solo. Aqui na zona rural tem muito... Na zona rural o pessoal toma muito refrigerante e joga assim as garrafas, aí eu vou juntando, aí eu vou fazendo parede, eu vou adaptando, aí às vezes eu mudo, eu vejo aqui, eu faço a experiência aqui, aí não dá certo, eu mudo, é assim. Aqui é um eterno processo, nada é definitivo. Aí aqui eu já vou modificar porque aqui molhou, aí eu já vou colocar tábua aqui, sabe? Aí as tábuas também é tudo de construção que o pessoal joga fora. É assim, tudo é um processo. Aqui nada, uma agrofloresta e toda essa questão, não tem nada definitivo, nada, é sempre um processo. E tem função também com relação à temperatura, essas coisas? Não, é porque assim, ela é boa porque uma parede escurece, ela deixa uma claridade, né? E aqui assim, é só um dormitório mesmo para elas. É porque eu vou criar tudo solto, eu vou colocando esteca, a matéria orgânica. Tem esse aqui também que ele consegue transformar, né, a matéria orgânica em espécie de humus também, ó. Aí tá aqui, ó, tá tudo se transformando. Ó, as minhocas, ó. É a californiana. Mas saber eu coloco as outras espécies, às vezes eu vejo, aí eu vou colocando, sabe? E aqui assim, precisa dessa sombra, precisa tá bem sombreado. Ali tem um sistema que a água desce, né? Ela é bem drenada aqui embaixo. E só isso, aí eu vou só colocando matéria orgânica. Aqui é o esterco seco, ó. Aí vai molhando e as minhocas vão fazendo trabalho aqui. Tem aquele, ó. Assim, eu vejo como a solução. Eu acho que são assim, são poucas alternativas, né, que a gente tem de enfrentamento e que a agrofloresta é uma delas e assim, de certo modo, apesar de toda a dificuldade, o trabalho aqui na Caatinga, ela é a mais viável. Porque assim, o que a gente está percebendo, os verões, né, estão cada vez mais quentes, o processo de evaporação da água está cada vez mais rápido. O que está precisando agora é juntar esses conhecimentos e adaptar para o bioma Caatinga, e ela realmente tem resultado, sabe? O segredo é esse, a palavra eu acho que é essa, é conexão, é a verdadeira conexão. Não é aquela que você vai fazer uma posição de mantra na beira de uma cachoeira e volta para a cidade, vai comer aquele industrializado. Eu acho que a verdadeira conexão é realmente essa, é você tá trabalhando, tá nessa área, sabe? E assim, aqui a espada. Essa é a conexão.